Proposta polêmica do novo ministro do Esporte prevê unir religião e esporte para afastar os atletas das drogas. No país do futebol, esporte e religião se misturam? Tudo bem, independente. Não deve misturar. Para o novo ministro do Esporte, George Hilton, a resposta é sim. É do partido dele, o PRB, ligado à Igreja Universal, a proposta de reproduzir pelo país projetos como o Atletas em Cristo, que misturam eventos esportivos com pregações motivacionais. O movimento, que começou há 20 anos, tem a participação de jogadores famosos como Kaká, Felipe Melo e Lúcio. Os encontros têm jogos, treinamentos, orações e leitura da Bíblia. A ideia é polêmica e, se emplacar, pode aumentar as cenas de jogadores em campo, agradecendo a Deus ou manifestando suas crenças religiosas antes de um jogo ou após uma vitória importante. Em 2009, a FIFA já havia recomendado à CBF moderação aos jogadores religiosos durante a conquista da Copa das Confederações pela seleção brasileira na África. Países europeus haviam se queixado de que a seleção estaria usando o futebol como palco para a religião. Os defensores da união de esporte e religião dizem que elas podem afastar os atletas da tentação das drogas. No começo do mês, o norte-americano John Jones, campeão dos pesos pesados do UFC, foi flagrado no exame antidoping e admitiu que é viciado em cocaína. No Brasil, um dos casos mais conhecidos é o do atacante Jobson, suspenso por 2 anos quando jogava pelo Botafogo pelo uso de crack. O comentarista do programa Cartão Verde, Celso Unzelt, é contra a proposta do governo. Todas as ideias que o Ministério do Esporte, porventura, vier a encampar, seja em relação ao combate de drogas ou não, que é um caso específico que suscitou essa questão, eu acho que tem que ser ideias mais plurais, né? Não vinculadas a um grupo só. Saldiva, o esporte já não funciona como um instrumento de resgatar esse jovem ou qualquer pessoa que está envolvida na criminalidade ou com as drogas? Bom, primeiro, para responder isso, eu vou deixar claro para o telespectador que eu acredito em Deus e eu professo uma religião. Agora, falando em imposto, se houvesse um imposto para besteira, esse ministro do esporte teria que ser taxado de uma forma absolutamente pesada. Sobretaxado. Sobretaxado. E isso mostra, mais uma vez, o que eu estava comentando antes, né? O fato de você lotear o ministério, colocar gente incapaz nos seus postos de domínio, mostra que nós colocamos um indivíduo com um conhecimento praticamente zero de esporte e muito de religião, ele vai trabalhar onde? Na zona de conforto dele, que é a religião. E ele vai colocar coisas no esporte que não deveriam estar associadas ao esporte. O William Souza, pelo Facebook, diz exatamente isso. O ministro que não tem nenhum conhecimento em esporte está no governo por causa de apoio das eleições. Qual é a prioridade? O imposto de besteira. Se fosse isso, o Brasil não precisava punir a população. E se fosse punir todas as pessoas que falam besteira no governo, a gente teria uma fonte de renda inesgotável. Como é que fica a liberdade de se expressar, nesse caso do esporte, com o envolvimento tão presente da religião? O que não pode ter é proselitismo religioso, seja qual for a religião, dentro do governo. Agora, a religião está dentro da sociedade, ela é inserida na sociedade. Inclusive, o nosso ministro das Minas e Energias, ao criticar a questão da água, diz que Deus é brasileiro, que tem fé que Deus irá fazer chover. Quer dizer, a religião, ela permeia a vida da sociedade. O que não pode é ser usado para aparato estatal para fazer proselitismo religioso, porque teria que se abrir a todos. E aí é o grande equívoco, porque não é só determinada religião, outras também religiões resgatam das drogas. A questão é o esporte. Agora, esta mistura, ela não cai bem, porque ainda leva até um acirramento dos ânimos entre as religiões, as diversas religiões, porque nós somos uma democracia, um país plural, tem aqueles que acreditam em Deus, os que não acreditam em Deus, e as diversas religiões, tanto de origem africana, quanto as nossas ocidentais e orientais. Demirval Silva, esporte e religião não irá funcionar, é o mesmo que política e religião. Não dá certo. Nós exibimos agora há pouco uma reportagem falando de grupos como Atletas de Cristo, que unem religião e esporte. O ministro do esporte George Hilton, ligou para a redação da TV Cultura e disse que nunca defendeu essa ideia como política pública. O ministro falou que a prioridade de sua gestão é massificar os esportes, desenvolver o futebol feminino e realizar com sucesso os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no ano que vem. Está dito, ministro, e muito obrigado por ter ligado, não é isso? Tomara que ele siga esse caminho. Agora, nós estamos fazendo um comentário baseado na informação que foi dita por ele mesmo, né?
essa manifestação sobre... Tomara que ele tenha reformatado a sua agenda política e se atenha ao que o Estado o coloca para fazer, cuidar do esporte brasileiro. E por isso que o diálogo é muito bom também, porque se não foi isto, passou a impressão que seria. Pelo menos ficou esclarecido e todos devidamente advertidos que, ao que tudo indica, não haverá esse proselitismo religioso dentro do Estado.